O Adriano, Pergunta de número 2. de número 2, o Adriano, que é do Reprogramar-se, um grande abraço, que fez o Legacy com a gente, o Um amigão. abraço, Adriano. Reprogramar é Beliscari. preciso. Ele fala assim, retomando o assunto de ganhos secundários, né? Certo. Interessante que atletas de alta performance têm ganhos secundários, mas utilizam como motivadores, geralmente para mudar a situação vivenciada enquanto crianças ou adolescentes. Né? Estou entendendo isso aqui que ele coloca como, assim, de novo, nunca é o fato como você interpreta. Então, a pessoa ela tá tendo ali uma coisa que deriva, talvez de um sintoma, de sei lá, uma dor, alguma coisa assim, porque um ganho secundário, mas tá usando isso de maneira positiva. Adriano, se não for isso, me corrija. Foi o que eu entendi da sua colocação aqui. Tá retomando ganhos secundários. Então, acho que ele quis trazer que isso também, dependendo do contexto, se a pessoa souber usar, pode ser algo positivo. Pode ser um motivador, né? Isso com consciência Motivador do que ele de algo tá positivo, né? Certamente. Como eu sempre falo, tá? Toda experiência é subjetiva. Não tem como entender. Daqui a pouco a gente vê muitas vezes, né, Bernadette, um ser humano ele teve um trauma, ele foi sequestrado, sei lá, a mãe dele trocou ele por uma frigideira, foi uma vida difícil, e ele, cara, não vou repetir isso do meu pai. E o cara decola pra caramba. Ele enfrenta, tipo, passou, tipo, aquilo fortaleceu ele. Acho que talvez seja esse o comentário do Reprogramar. E daqui a pouco o Giovanni queria, sei lá, ser padre, e o pai dele falou que ele não ia ser padre, sei lá, ou ele não ganhou uma Pepsi no domingo de Páscoa, que ele queria beber Pepsi, tinha Guaraná, e ele ficou traumatizado. Meu pai me odeia. E isso ainda é sempre uma treta, porque ninguém sabe exatamente como a nossa mente age. Né? Porque, tipo, porra, cara, para com isso, Giovanni. Às vezes na boa mesmo. Falar, isso aí é bobagem, como se fosse. Claro, eu confesso, tem atendimentos que me dá vontade de fazer pra pessoa. Olha no centro da minha mão. Vai pra casa, você não tem nada. Ai, Jesus. Porque, não, mas tem gente que acha que tem problema. Eu atendi uma senhora, espero que ela não esteja assistindo. Ela disse, eu me senti tão humilhada. O meu marido falou que ia trocar a nossa caminhonete agora no final do ano. E todas as minhas amigas ganharam um carro zero, eu não ganhei. Tipo, ela tinha um Jeep Compass de 2021. E, tipo, eu me senti humilhada perante meus amigos. Que grande humilhação. Mas se você vai ver, porra, daqui a pouco tem pessoas que não têm... Tem o que comer. Não tem onde dormir, tem um familiar que tá quase morrendo no hospital. Mas eu tenho que entender que por algum motivo ela tem aquela dor. Sim. Por algum motivo ela tá alimentando ela aquilo. dói de Ela verdade. quer chamar a atenção. Não é o fato, mas Tá? como interpreta Exatamente. o fato. Então é isso. Então a nossa mente primitiva eu considero que ela é muito burra. Por que era para ele pensar? Olha só, isso aconteceu quando você tinha 3 anos, Bernadette acabou, vai seguir sua vida, você tem a sua vida agora? Não. Mas a pessoa pode realimentar aquilo por estar querendo honrar o pai e a mãe, por uma crença, por um trauma. Não tem como mensurar. Se o medo de formiga atrapalha, ele é um problema. Sim. Vamos lá, para a pergunta de número 3. A pergunta de número 3. Obrigado aí da pergunta dele. Você que tiver mais pergunta, coloque aqui. A Romaia, que está participativa hoje, colocou: Fala, é possível Romaia, tratar os transtornos de personalidade, né? Imagino que aqui com todas as técnicas que a gente está falando e tudo mais, seria possível tratar transtornos de personalidade? O que para você é um transtorno de personalidade? Aquela pessoa que é bipolar, outras coisas? Quem quer comentar sobre isso? Você mesmo? Eu mesmo, muitas vezes. Toma, flecha trocada. Então, eu acho que importante, isso já é um metamodelo aí, Rô. O que exatamente você está considerando transtorno de personalidade? A pessoa estava feliz e depois ficou triste? Será que isso realmente é um transtorno de personalidade ou tá tudo bem? O quanto que isso realmente é? Ou você está trazendo isso como assim, uma coisa mais, talvez mais profunda, como uma psicopatia, né? Aí é um transtorno de personalidade realmente. Agora... com a hipnose, de novo, vamos retomar, né? O que é a personalidade, se não o seu comportamento? A forma como você reage a certa situação. Aí você vai traduzir isso como personalidade. Aquela pessoa tem uma personalidade forte, uma personalidade, sei lá o quê, de irritabilidade. Mas isso é um comportamento. É um comportamento. E como que você pode fazer para alterar o comportamento? Você tem que ir na base. E aí acho importante sobre transtorno de personalidade, mesmo a psicopatia, né? Você entender o que realmente é que você consegue alterar ali de maneira, como eu falei, com a hipnose, voltando em crenças básicas e tudo mais, porque vai alterar o comportamento. E o que é algo já clínico, como a psicopatia, que aí, por exemplo, ele já tem uma coisa no próprio cérebro, órgão, que é diferente de uma pessoa comum. É neural, né? É neural mesmo. É patologia. Quando Exato. Então, na verdade, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso.
Então, assim, nessa parte dos transtornos ou nessa parte do tratamento, existe o que é muito importante. Nisso, no olhar individualmente, porque cada caso que vem vai ser apresentado de uma forma. Primeiro, assim, quando vem a parte dos transtornos, assim, onde é que começou isso? Onde é que pensou isso? Quer dizer, o que é que tem nisso tudo? No olhar de psicanálise sistêmica, existem vários exercícios, né? Que acabo fazendo. Que são hipnose. Que são hipnoses. Que é hipnose. O pessoal tá bem já. Eu acho que esse desgaste de 2 horas já vai até às 11 horas o bicho vai pegar aqui. Não, então, nesse olhar sistêmico, o que acontece muito? A pergunta dela por favor, repete para eu repetir. Não, se é possível tratar transtorno de personalidade. Isso, de transtornos. Isso, é possível tratar o que ocorre com cada pessoa, quer dizer, teve aquele momento que começou. Quer dizer, qual foi o momento inicial? Então, muitas vezes, um paciente que chegou para mim, recentemente, uma pessoa que chegou para mim com 32 anos, né, e realmente estava num estado, assim, que estava, né, diagnosticado vários transtornos. Mas aí, ao olhar para ela, né, realmente tem que tomar um pouco de cuidado quando ela estava tomando, na verdade, 5 remédios, né? E quando eu pergunto para ela assim, mas para que Então tá, eu falei para ela, não precisa nem dar os nomes, porque os nomes se repetem sempre. Mas não precisa nem dar os nomes. Tem hora que você precisa realmente do auxílio do remédio. Mas nós temos que prestar essa atenção. Que quando muitas vezes a pessoa nem entrou no meu consultório, ela fala assim, você não dá um remedinho para mim? Eu falo, não, eu não posso receitar remédio. Não é esse o caso. E essa paciente minha, ela estava tomando remédio, quando eu pergunto para ela assim, mas tá, falaram que você tem transtorno bipolar, você tem isso, aquilo. Então vamos lá, para que você está tomando esse primeiro remédio? Eu não sei. Mas e o segundo, então? Também não sei. Falaram que era para eu melhorar. E o terceiro, também não sei. Bom, vamos lá então, nas coisas básicas. Como é que tá a sua alimentação? Péssima. Você tá dormindo? Como é que tá o seu horário de sono? Não tô conseguindo dormir direito. Você tem tomado sol, horário de lazer? Você tem atividade física? Não. Então, tem que tomar esse cuidado, né? E muitas vezes ela estava com um diagnóstico onde, na verdade, precisava um outro olhar. E esse diagnóstico dela estava muito ligado à questão mesmo de pensar, a gente recebe influência, a gente acaba honrando, aí trago de novo o sistêmico, até algo forte que aconteceu até com o tio. E ela estava muito emaranhada num sistema, no que tinha acontecido, numa situação do pai e da mãe dela. E ela estava tomando um lugar que não era dela, né? Ela estava tomando um lugar de amiga do pai e da mãe, e ela não estava tomando lugar de filha, né? Então, ao fazer esse olhar, meu Deus, é isso que eu falei, é muito gratificante o resultado. Quando ela consegue olhar dessa forma de transtorno. Então, todo aquele monte de diagnóstico, 5 remédios tomando, não sabia para quê, mas precisava fazer um outro olhar. Né? Precisava realmente trazer para a consciência dela, ressignificar e trazer o que o Marcelo fala, né? Senão eu fico na ilusão, eu fico no passado. Porque meu pai fez, porque a minha mãe, a minha avó. Vai lastimar e cada vez que eu volto, eu revivo a dor. Né? Mas por isso que é importante a terapia, né? Para que ela possa ressignificar. Uma colocação super importante, tá? A colocação da irmã Bernadette foi perfeita, foi cirúrgica. Porém, é importante a gente identificar, como o Neto falou, que realmente é um transtorno de personalidade. Sim. Que às vezes a pessoa diz, eu sou assim, eu solto o pé e não quero saber. Tem o transtorno de personalidade, tem a falta de noção. Né? Tipo, o filtro, tipo, eu falo o que me vem na cabeça. Mas é verdade, é verdade. Quando você vive em sociedade, você tem coisas que eu não posso falar pro Giovanni. Né? Eu convivo numa sociedade. Tem um caso muito legal, Bernadette, que eu atendi uma mulher, ela vinha tipo assim, de uma criação que mulher não tinha voz. Tipo, porque a minha avó, mulher, não sei o que, respeito o homem. E ela casou e o cara... Só que chegou um momento que ela não aguentou mais, ela fez terapia comigo, fez outras terapias. O marido dela teve a capacidade de me procurar, eu fiquei feliz, matei a pau no atendimento, né? Até o marido quer... E ele disse, eu não sei o que você fez com a minha mulher. Ela tá com um transtorno de personalidade agora. Eu disse, por quê? Porque ela responde tudo. Tudo que eu falo, ela questiona. Então, pra ele, virou um transtorno de personalidade. Só que talvez a personalidade seja ela. Sim, sim. Né? Claro. Então, a pessoa, às vezes, tem o transtorno de bipolaridade, transtorno de personalidade, é uma fuga. Sim, tipo, claro. O Neto daqui a pouco, eu nem vou falar com o Marcelo porque, ele tem esse problema. Então, é uma forma de eu não ir pro combate. Porque daqui a pouco, se eu
estou no mundo real, eu tenho que Sim. sentar aqui e conversar como gente, como ser humano, com Sim. vocês. Vamos lá para a pergunta de número mas eu 4. quero- Deixa o Ó, Giovanni vamos lá, comentar Giovanni. também. Vai, Giovanni. fazer um comentário sobre essa pergunta, certo? Foi perguntado um pouco sobre, foi perguntado sobre a hipnose, até que ponto que ela Sim. pode interferir ou não, certo? E tem um caso real na minha família, que minha avó, inclusive, a mãe dela tinha esquizofrenia, certo? E chegou uma época no casamento dela que ela tava achando que o meu avô tava traindo ela. E ele ela, tava? não, Tá, era quero saber. um posto de um homem decente. E ela colocou isso na cabeça e ela, assim, alucinava isso. A ponto que pensaram em internar ela no Bairral, certo? Que foi, então, tá desenvolvendo esquizofrenia. Certo? Foi bem grave o negócio. E daí que foi que conheceu esse hipnoterapeuta, que fez essa primeira hipnose em mim, que, segundo ele, por ser no começo, ele reverteu o processo. E como a gente sabe, hipnose ainda é mato. Certo? Então, até que ponto isso pode mudar na cabeça da pessoa? Certo? Até que nível? Certo? Eu vi isso na minha família. Sim. Certo? Sim. Isso é profundo. Isso não é algum. Claro. E reverteu. Reverteu. Dessa questão, não tem nada. Pra aqueles que estão na live, Certo. tem gente aqui do Brasil E- todo, e- literalmente. O Bairral é uma então- clínica de... É, o famoso manicômio, né? Como a galera fala, que é aqui próximo, né? Sim. Certo. E se a gente for... a gente sabe que a nossa mente, ela tem neuroplasticidade, ou seja, ela... Capacidade de repente, fazer capaz de novas regenerar, conexões, perde né? uma parte da mente mesmo Sim. física, Ela vai ajustar a outra outra. parte ajusta para Claro. aquilo. Ela Sim. tem essa Claro. capacidade, certo? Sim. Então, eu não gosto de ficar limitando nada. certo? Sim. Sim. Nesse sentido. Eu acho que realmente você falou, é uma coisa que a gente fala bastante, né? Que hipnose ainda é mato. Na verdade, a hipnose em si, como a gente falou, já existe há muito tempo. É igual o Marcelo falou, a mesma coisa que você falar da fala, né? Quanto tempo existe a fala? Não, é uma coisa inerente ao ser humano. Porém, a hipnoterapia, né? Mais mapeada, mais assim, né? Com técnicas, mais como a gente, nessa roupagem que vemos hoje, ela é recente e é talvez desafiador saber os limites, né? Mas eu realmente acredito que se há uma coisa realmente já estabelecida, talvez neural ali, fisiológica, talvez seja muito mais desafiador, embora a gente saiba também de casos que a hipnose ali você consegue influenciar também no sistema fisiológico, né? Mas aí se realmente tem uma coisa ali estabelecida no fisiológico, daí eu acho que é uma coisa mais desafiadora, como eu falei da psicopatia. Sim. Mas, cara, é impressionante esse depoimento aí você fala, o quanto pode ser transformador? Você libertou uma pessoa... Quanto vale isso? Qual é Nossa, o preço? tem Preço preço. pra isso. Né? Para, né? Ah, De ir pro manicômio lá e... Então, Aí, cara, ó, impressionante. vamos migrar para outro lado. Então, digamos assim, era sua avó, né? Sim. Então, daqui a pouco, digamos, a crença dele, não, cara, esse negócio de hipnose não funciona. Isso é Uhum. bobagem. Sem experimentar. Aí vamos pensar, o que você tinha a perder em experimentar com a sua avó? Não, nada. Nada, digamos, se tudo der errado, vai ferrar Continua igual. como já está ferrando. Sim. Tá, digamos, mais ou menos estagnou. Já tá legal. Se, digamos, tivesse 5% de uma melhora, já seria válido. Se ela teve 50%, incrível. Se teve 100%, maravilhoso. Então, uma dica que fica para quem está assistindo a gente aí, para tudo na vida, pensa o que de pior pode acontecer e o que de melhor. O que você perde vindo gravar com a gente aqui, Bernadette? Nada. Talvez o seu tempo, que é algo que é Sim, finito. o tempo Mas, digamos, realmente- o que pode acontecer? Sim. A gente formar uma nova parceria, um novo elo, daqui a pouco um insight dentro de uma pergunta mesmo ali. Puxa, Sim. a gente ficou sabendo quanta coisa através do Giovanni. Cara, Nossa, demais. verdade. Para mim, a revelação Revelação do ganhou. podcast foi o Boa, Giovanni. Mas é Giovanni. claro. Foi. Verdade. Mas Foi. mesmo. Não, porque a gente conhece ele superficialmente. Pois E, é. e olha quanta coisa interessante ele Cara, trouxe. agregando pra caramba. Agregando pra caramba. Trocando demais. Então, daqui a pouco, a gente perde a oportunidade de fazer outro podcast com ele. Poxa, não, o Giovanni não é muito legal nisso, sem conhecer a pessoa, por um pré-julgamento. E a gente faz isso o tempo todo. Sim. Né? Então, tipo, a gente ficou sabendo sobre a questão Da homilia. Do mosteiro, da do- homilia. homilia. Esse do termo. padre. Não, a gente aprende, como a gente claro. aprende. Vamos lá, Neto, para a Cara, pergunta. o Adriano complementou aqui um negócio que eu acho muito legal, o Adriano Reprogramar-se. Primeiro ele falou assim, ó, não parem não, porque está sendo muito produtivo. E ele falou, eu sempre penso a respeito do diagnóstico, né, conectando ali com a coisa do transtorno de personalidade, porque quem dá é médico. E Exato. muitas vezes o médico se sente obrigado a enquadrar o paciente em Em alguma algo. caixa. Algo. É.
Perfeito, Adriano. Cara, Muito bem. super interessante isso, né? Muito bom. E como a gente sabe, né? O médico, ele tem é uma autoridade ali e, às vezes, uma sugestão, um diagnóstico vai virar uma crença. Acaba com a pessoa. Aí isso também é hipnose, mas aí, dependendo da pessoa, vai honrar aquele Vai honrar. diagnóstico. Sim. E posso falar uma coisa que está acontecendo muito? Por exemplo, Vamos lá, vamos tem virar a aqui para a questão, câmera né? do número Para o médico não é 2. fácil, mas assim, se Claro. você. A Todo mundo pessoa já quer passou, uma receita, né? não, e todo mundo já passou por uma coisa de ir no hospital, e às vezes você tá com dor de dedão, você fala, o que que é? Virose. Ah, não, é virose. Né? Quando parece que não se sabe muito bem o diagnóstico, tudo é virose. E aí tem uma parte de diagnóstico que tem me preocupado muito, e eu estive em Salvador, e nós tivemos com a Ingela, uma mexicana, onde ela estava desenvolvendo na época um projeto ligado ao Japão, e que na parte de autismo, que é a confusão de autismo com uma outra síndrome chamada Ikinomoro. Hoje, infelizmente, no meu consultório, estou recebendo, assim, tudo agora é autismo. É um surto de autismo. É o surto de autismo. Virou... Como se fosse virose. Então, tem que tomar muito cuidado. Tem mãe que entra em choque, porque fala, não, seu filho é autista. E né? diagnóstico, às vezes, até de pessoas que não têm a mínima condição, não, né? A pessoa olhou, foi lá, acha que o seu Autismo. filho é autista. É. Né? Então, Vira eu acho que internet. isso que ele falou é muito pertinente. Claro, Né? super. Então, quer colocar numa caixa e hoje, ao invés de virose, fala que a pessoa é autista, entendeu? E aí quase leva um susto a família inteira. Claro. E aí existe muito. E dependendo da autoridade, ele pode começar a tratar, medicar como Sim, autismo. sim, Aí sim. vai ferrar Sim. com a pessoa. E de acordo com a crença da criança, ela pode desenvolver isso. Sim, Claro. claro. Ela vai ter que se enquadrar, Alguém falou vai ter que se se enquadrar. comportar Sim, dentro sim. do... Do padrão. Ah. vai falar o que ela tem. Agora, eu sou o cara da treta o tempo todo, tá? É, polêmica. Mas eu falo com experiência, Vai. com bagagem. É. Você pega aquela titia, ela vai no médico, o médico diz, olha, dona Ivonete. Ivonete é nome de véia. Ivonete, Não nasce uma- Não, faz 60 anos que não nasce. Não nasce Ivonete. Ivonete. Não nasce mais de 60 anos, Ivonete. Você não conhece uma Ivonete com 12 anos, por exemplo. É. Ivonete é ungida, né? Na hora que ela chega nos 50, ela vira Ivonete. Leoci, tá? Então Leoci é mais antigo ainda. Vai lá. Olha, dona Leoci, a senhora está muito bem, a senhora não precisa nada. Ela vai em outro médico. Fui no doutor Giovanni, ele é muito ignorante. Não me deu nada. Me Sim, deu só sim, um AS. sim. Então, a pessoa também aprendeu a identificar o médico como uma impressora de receita. Sim, É. Então, eu vou lá, não, puxa, me deu um tarja preta, pô, o cara é bom. O cara é bom. Mais legal foi o meu. Esse aí é bom. Ele já tá que nem o chamar mais. Esse é muito bom. Esse é muito bom. Deixou Meu, eu legalzão. Meu pai tá com 78 anos. Ele toma hoje uma medicação para gota, que é um problema que ele tem no Sim. pé, mas quando ele toma um paracetamol, que a coisa ele tá quase fazendo a passagem, é algo. Ele tem uns chá e funciona. Tipo, ele não toma, eu não tomo esses negócios aí. Aí quando ele teve o Covid, meu irmão levou ele no médico. Eu não vou, porque lá eles dão um remédio e fazem exame, e eu continuo igual. Então, na crença dele, o médico não era bom, porque ele achou que só pode ir embora, já tá curado. Pô, o médico só pede exame. Mas, e tem pessoas que daí, claro, o sistema tem que funcionar. Ele vai num médico, o médico, olha, Giovanni, você vai fazer 27 exames de sangue. Pô, o cara é bom. Ele vai pediu no detalhe. Mas olha o medicamento que ele me deu, isso é pesado, tá me dando dor de cabeça o dia inteiro, ele é bom. Agora, se ele disser que você não tem nada, não é bom. E reiterando só o assunto da irmã Bernadette, cuidado com o diagnóstico. Quem fez o diagnóstico? Daqui a pouco você levou seu filho, é autismo, leve em outro profissional. Ou então uma indicação, não, aquele profissional é especialista nessa área. Que tem muito especialista de nada hoje. Quando a pessoa vem para mim, Marcelo, eu tenho depressão. A primeira coisa que eu pergunto, qual é o CID da sua depressão? Ele acha que é o Cid Moreira. Não é fantástico? Não é, porque ele nem sabe o que é o CID, ele não foi no médico, ele leu no Google e ele tem um autodiagnóstico, ou não, a professora na escola falou que meu filho tem depressão. Não é assim.